das favoritas para a Copa de 2026. Brasil, França, Argentina, Inglaterra. Mas a história mostra que tem muitas seleções aí que é favorita, além das 6 grandes que fala aí, né? Eu acho que vai ter surpresa nessa Copa. Essa Copa aí vem uma grande surpresa aí. Copa do Mundo sempre tem uma surpresa. Hoje eu vou te mostrar 6 seleções que podem surpreender. Times que ninguém coloca como candidatos ao título, mas que têm futebol suficiente para decidir a Copa e mandar os gigantes mais cedo para casa. Elas não têm a mesma mídia que as potências tradicionais. Mas não se engane, essas seleções chegam com gerações novas absurdas, com um entrosamento que dá inveja, sistemas táticos muito bem definidos e um momento atual assustador. Presta atenção, porque a surpresa da Copa vai sair dessa lista. Vamos ver se é ou não. Colômbia. A primeira seleção que quase ninguém está levando a sério é a Colômbia. A gente sabe que eles ficaram de fora da última Copa, e por isso muita gente esqueceu deles. Mas o que pouca gente percebe é que essa eliminação foi o começo de uma reconstrução. Mas o que torna a Colômbia perigosa hoje é o momento mágico que eles vivem. Se a gente olhar para trás, essa não é uma seleção qualquer. Em 2014, eles encantaram o mundo. Chegaram nas quartas de final e apresentaram o James Rodrigues para o planeta. Em 2018, voltaram a ser competitivos, batendo de frente com a Inglaterra, perdendo apenas nos pênaltis. Mas agora, o cenário é diferente. Esse talvez seja o time mais completo da Colômbia em anos. O time do Néstor Lorenzo encontrou uma identidade muito clara. Time intenso, agressivo, que pressiona o tempo inteiro. E quando recupera a bola, ataca em velocidade absurda. E os resultados mostram isso. A Colômbia chegou a engatar uma sequência absurda, de mais de 20 jogos sem perder, vencendo seleções gigantes como a Espanha. Além disso, em 2024, eles chegaram na final da Copa América, sendo parados apenas pela Argentina. E nas eliminatórias, estão brigando no topo, jogando um futebol sólido e consistente. Mas o que realmente assusta são os nomes, porque essa seleção mistura experiência com uma geração nova absurda. Eles têm a genialidade do James Rodrigues no meio-campo. Pode não viver o auge nos clubes, mas na seleção, ele vira outro jogador. Foi eleito o melhor jogador da Copa América e continua sendo o líder técnico do time. Tem o Luiz Dias, simplesmente o jogador mais perigoso da equipe. Velocidade absurda, drible e capacidade de decidir jogo grande. João Arias e Juan Quintero são criatividade pura. Jogadores que quebram linha e mudam o ritmo do jogo. E ainda tem o Jefferson Lerma, jogador experiente, que dá sustentação para todo esse time ofensivo. E ainda tem uma nova geração chegando forte. Jogadores jovens, rápidos, com experiência europeia, que encaixaram perfeitamente nesse sistema. E talvez o mais importante é que essa seleção não depende de um jogador só. É um time encaixado, que pressiona, que sufoca o adversário. Uma consistência que poucas seleções no mundo têm hoje. Eles já provaram que conseguem bater de frente com qualquer seleção do mundo. Se eles cruzarem com uma favorita nas oitavas, o estrago pode ser grande. Se o encaixe continuar assim, a Colômbia pode ir longe, e a próxima seleção é ainda mais experiente e talvez ainda mais perigosa. Croácia. Não. A segunda seleção é velha conhecida nossa, a Croácia. É impressionante como, Copa após Copa, a Croácia continua sendo subestimada. Eles podem não ter o elenco mais estrelado, mas que na Copa do Mundo simplesmente vira outra coisa. Se a gente olhar para trás, em 1998, ficaram em terceiro lugar, logo na primeira Copa da história do país. Em 2018, chegaram à grande final da Copa do Mundo. E em 2022,
ficaram em terceiro lugar novamente. São 3 pódios em menos de 30 anos. Isso é coisa de seleção gigante. E o mais assustador é que eles fazem isso eliminando favoritos. Em 2018, passaram por Dinamarca, Rússia e Inglaterra. Em 2022, eliminaram simplesmente o Brasil. Sempre do mesmo jeito, jogo duro, controle mental absurdo e uma frieza que poucas seleções no mundo têm. Mesmo com a geração envelhecendo, a Croácia continua extremamente competitiva. Tem o Modric, um dos maiores meio-campistas da história. Mesmo com 40 anos de idade, continua sendo o cérebro do time. É ele que dita o ritmo, acalma o jogo e decide quando acelerar. Tem o Kovacic e Gvardiol. Kovacic é um jogador dinâmico, com condução e saída com qualidade. É o motor do meio-campo. Gvardiol é um dos melhores zagueiros jovens do mundo. Forte, rápido e com leitura absurda. E ainda tem o Perisic, experiente e decisivo. Jogador que sempre aparece em jogo grande. E a nova geração já começou a entrar. Jogadores mais jovens, com intensidade maior, mantendo o nível competitivo lá em cima. E nos campeonatos recentes, eles continuam mostrando isso. Na Nations League, chegaram à final em 2023. Nas eliminatórias, sempre sólidas, difíceis de bater, quase nunca sendo dominadas. Mas o que realmente transforma a Croácia em um pesadelo é o psicológico. Esse time não se desespera. Eles sabem sofrer, sabem segurar resultado e, principalmente, sabem jogar Copa do Mundo. E tem um dado que assusta qualquer adversário. A Croácia virou especialista em jogo decisivo. Eles venceram todas as 4 disputas por pênaltis que disputaram na história da Copa. E isso em Copa importa muito. Pode ser, de novo, a pedra no sapato de muita seleção grande. Mas a próxima seleção joga em outro ritmo, intensidade absurda, e não tem medo de ninguém. A terceira seleção que vem com sangue nos olhos é o Uruguai. E aqui muita gente pode pensar, mas o Uruguai não é surpresa. E realmente, não é uma seleção qualquer. Já venceram 2 Copas do Mundo e várias Copas América. Mas apesar do peso da camisa, o Uruguai vinha sendo visto como um time envelhecido, que dependia demais de Suárez e Cavani, e que já não assustava tanto. A eliminação precoce em 2022 deixou a impressão de que o tempo deles havia passado. Mas o que torna o Uruguai perigoso agora tem um nome: Marcelo Bielsa. É o louco, transformou o time. Hoje, o Uruguai joga com uma intensidade brutal, mordendo o campo inteiro. É um time que te sufoca e tem um elenco de peso, começando por Valverde, um dos meio-campistas mais completos do mundo, um dos jogadores mais importantes do maior time do mundo, o Real Madrid. Tem intensidade, chute de fora, chegada na área, ele faz tudo. Tem o Darwin Núñez, caótico e imprevisível, mas extremamente perigoso. Um atacante que pode decidir um jogo em segundos. Ronald Araújo, um dos zagueiros mais dominantes do mundo. Forte, rápido e praticamente imbatível no 1 contra 1. Tem o Ugarte, o cara que dá equilíbrio ao time. Marca, pressiona, corre o jogo inteiro, é o coração do meio-campo. E no meio disso tudo, tem criatividade, com De La Cruz e Arrascaeta. Jogadores que pensam no jogo, que acham espaço onde ninguém vê. Eles dão qualidade no meio da intensidade. É a mistura perfeita de juventude com experiência. E os resultados recentes mostram isso. Nas eliminatórias, o Uruguai não só compete, ele bate de frente com qualquer seleção. Um estilo de jogo que incomoda qualquer adversário. Um time que não se entrega. Intensidade mais qualidade técnica. E jogadores que, individualmente, podem decidir o jogo em uma bola. Se esse time encaixar, podem eliminar qualquer gigante. Mas a próxima seleção joga de uma forma completamente diferente. Organização absurda e uma disciplina que pode desmontar qualquer favorito.
é surpresa em todas as Copas que A quarta ele seleção joga. é a prova de que o futebol mudou. O Japão. Historicamente, a gente olha para as seleções asiáticas e não as vê como ameaças reais ao título. Times organizados, disciplinados, mas que não tinham força para bater de frente com as potências. Só que isso acabou, porque o Japão de hoje não tem mais nada a ver com aquele passado. E os sinais disso já vêm de anos. Em 2002, 2010 e 2018 foi sempre competitivo, chegando nas oitavas. Mas em 2022, algo mudou de verdade. Eles viraram o jogo contra a Alemanha, viraram contra a Espanha e terminaram em primeiro num grupo que parecia impossível. E não foi sorte, foi organização, plano de jogo e execução perfeita. E agora, eles chegam ainda mais fortes. Essa geração japonesa é diferente de tudo que a gente já viu. Praticamente, o elenco inteiro joga nas principais ligas da Europa. Isso mudou completamente o nível do time. Eles absorveram o futebol europeu, mas mantiveram a disciplina e a intensidade asiática. E o resultado, um dos times mais organizados do mundo. Vamos falar de nomes. Mitoma, jogador de Premier League. Talvez o jogador mais perigoso do time. Drible, velocidade e capacidade absurda de quebrar defesas. Takefusa Kubo, criatividade pura, apelidado de Messi japonês. Um jogador técnico, inteligente, que decide no último passe. Wataru Endo, do Liverpool, o capitão e a alma do time. Líder, marca, organiza e dá equilíbrio ao time. Mas ainda é dúvida para o Mundial, por conta de uma lesão grave, sofrida em fevereiro deste ano. Morita, do Sporting. Ele tem muita qualidade na saída de bola. Chega na área adversária e dita o ritmo do jogo. Kamada. Movimentação e inteligência ofensiva. Sempre aparece nos espaços certos. Doan já decidiu em Copa e continua sendo peça importante em jogos grandes. Jogadores jovens, acostumados a alto nível, todos muito bem treinados taticamente. Nas eliminatórias asiáticas, eles atropelam, quase não sofrem gols e mantêm um padrão de jogo muito sólido. Eles jogam com transições extremamente rápidas, pressão alta e uma organização praticamente perfeita. Eles recuperam a bola e, em segundos, já estão atacando com velocidade. Esse time não tem mais medo de camisa pesada. Se o Japão encaixar o contra-ataque, eles podem mandar qualquer gigante de volta para casa. E a próxima seleção já provou que pode ir ainda mais longe. E mesmo assim, muita gente ainda duvida. Marrocos. Muitos acham que a campanha de 2022 foi um acidente, uma zebra que não vai se repetir. Se a gente olhar para a história, Marrocos nunca foi uma seleção tradicional em Copas. Antes de 2022, a melhor campanha tinha sido em 1986, chegando nas oitavas. Nada que colocasse eles entre os grandes. Mas em 2022, eles fizeram história, eliminando gigantes pelo caminho. Bélgica na fase de grupos, Espanha nas oitavas e nas quartas, chegando até a semifinal. Foi a melhor campanha da história de uma seleção africana em Copa do Mundo. Marrocos de hoje não é só defensivo. Eles têm mais repertório ofensivo, mais qualidade com a bola e mais confiança. Hakimi, um dos melhores laterais do mundo. Jogador muito rápido, com apoio ofensivo e muita qualidade. Bono, o goleiro, foi um dos grandes nomes da Copa de 2022. Seguro, frio, decisivo. Daqueles goleiros que passam confiança para o time inteiro. Nas oitavas contra a Espanha, por exemplo, ele virou herói nos pênaltis. Brahim Dias, do Real Madrid. Ele foi a estrela indiscutível da conquista da Copa Africana de 2025. Virou o artilheiro, marcou em jogos consecutivos e assumiu o papel de líder técnico. Um jogador que dá outro nível ao setor ofensivo. Mazraoui, jogador versátil, inteligente e muito sólido defensivamente. Ziyech, criativo, perigoso na bola parada e com capacidade de decidir jogo grande. O problema é que ele vem lidando com problemas físicos recentemente. Por último, Amrabat, o coração do time.
Marca, organiza e sustenta tudo. O cara que correu o campo inteiro em 2022 e jogou a última Copa Africana no sacrifício, com o tornozelo machucado. A conta chegou, a lesão agravou, ele precisou passar por cirurgia agora no início de 2026 e virou o desfalque certo enquanto faz a reabilitação. Existe uma conexão muito forte entre os jogadores, um senso coletivo que faz toda a diferença. E nos campeonatos recentes, eles continuam mostrando força, campanhas sólidas, poucas derrotas e um sistema defensivo extremamente consistente. Eles sabem competir e sabem jogar contra seleções maiores. Eles chegaram a ser a 8ª melhor seleção do mundo no ranking da FIFA, a melhor marca da história da África. Eles vêm empilhando vitórias sem sofrer gols. Se eles chegarem embalados, podem ser a grande surpresa da Copa, de novo. Mas nenhuma dessas seleções se compara ao que vem agora, porque essa próxima, ninguém está nem considerando. A seleção mais perigosa é a Noruega. A Noruega não disputa uma Copa do Mundo desde 1998. Uma geração inteira nunca viu a Noruega jogar um Mundial. Por isso, eles passam totalmente fora do radar da grande mídia. Mas o que torna a Noruega a maior ameaça silenciosa desta Copa é o poder de fogo absurdo que eles têm nas mãos. A Noruega nunca foi uma potência, mas já foi extremamente competitiva. Curiosidade, o Brasil nunca ganhou da Noruega. Já tiveram 2 jogos entre Noruega e Brasil, e a Noruega ganhou os 2. Um amistoso em 1997, onde o Brasil perdeu por 4-2, e na Copa do Mundo de 1998, no placar de 2-1. Mas depois disso, eles desapareceram. Ficaram anos sem se classificar, sem relevância internacional. Até agora, porque hoje eles têm algo que nunca tiveram antes: talento de elite mundial. E começa com 2 nomes que sozinhos já mudam qualquer jogo. Haaland, um dos atacantes mais letais do planeta. Força física absurda, posicionamento perfeito e uma capacidade de finalização quase automática. Haaland simplesmente atropelou nas eliminatórias. Ele marcou absurdos 16 gols em apenas 8 jogos. A Noruega carimbou a vaga direta, atropelando a Itália por 4-1 em pleno San Siro, com Haaland guardando 2 e mandando os tetracampeões italianos para a repescagem. Tem o Ødegaard, ele é o cérebro do time. O 10 e faixa, ele dita o ritmo do jogo, quebra as defesas adversárias com passes curtos e tem uma sintonia absurda com os atacantes. Mas não para por aí. Sørloth tem presença diária, força e poder aéreo. Garante que mesmo quando Haaland está marcado por 3 zagueiros, sempre tem alguém livre para fazer o gol. Antônio Nusa e Oscar Bob, 2 jovens pontas rápidos e com uma habilidade absurda de drible e 1 contra 1. Eles são as grandes válvulas de escape do time e aterrorizaram as defesas nas eliminatórias. Sander Berge. Ele dá equilíbrio no meio-campo. Com 1,95 m de altura, ele é o pilar físico absoluto do meio-campo norueguês. É ele quem ganha as divididas, por baixo e pelo alto. É um elenco que mistura força física, intensidade e qualidade técnica. Mas o ponto mais importante é a evolução coletiva. Essa Noruega deixou de ser um time limitado. E nas eliminatórias recentes, mesmo não sendo dominantes como outras seleções europeias, eles começaram a competir de verdade. Jogos equilibrados, atuações melhores e um time que claramente está evoluindo. Sob o comando de Ståle Solbakken, a Noruega joga um futebol vertical, agressivo, feito para explorar a força e a velocidade do Haaland. Imagina a cena, um jogo tenso, oitavas de final, a favorita atacando. E num contra-ataque a bola cai no pé do Haaland. É caixa, esse tipo de lance decide Copa do Mundo. É exatamente esse tipo de jogo que a Noruega sabe fazer. Eles não precisam dominar, eles só precisam de uma chance. E com Haaland, uma chance já basta. Eu não me surpreenderia com uma excelente campanha da Noruega. Não porque são azarões, mas porque são exatamente o tipo de seleção que elimina favoritos.
E é exatamente por isso que a Copa do Mundo nunca é só sobre as favoritas. Porque toda edição sempre tem uma seleção que aparece do nada e quebra todas as previsões. E é exatamente isso que pode acontecer em 2026. Colômbia, Croácia, Uruguai, Japão, Marrocos e Noruega não estão no topo das apostas. Não são as mais comentadas, mas todas elas estão prontas. Prontas para competir e prontas para surpreender. Então, quando você estiver assistindo e ver uma dessas seleções crescendo no jogo, já sabe, agora. E aí, para vocês acham qual é a grande favorita mesmo dessas aqui, que a gente acabou de mostrar? Para mim vai ser Uruguai. Noruega não, Marrocos não, Colômbia, eu acho que nem pensar. Colômbia, se classificar para a próxima fase é muita sorte, mas para mim é Uruguai. Uruguai é a grande favorita dessas aqui que aparecem nessa lista aqui.